Meus irmãos, que Deus seja mais uma vez glorificado nesta noite. E nesta noite vamos meditar na sua santa palavra. Os que quiserem conservar suas Bíblias abertas no profeta Isaías 53. Isaías é chamado profeta messiânico. Quem primeiro deu esse nome a Isaías foi Jerônimo, conhecido por São Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia para o latim do século IV para o século V. Ele traduziu do grego e do hebraico, ele foi morar em Belém, salvo equívoco, passou 23 anos traduzindo a Bíblia, do hebraico e do grego para o latim, e essa tradução ficou conhecida como Vulgata. Vulgata vem de comum, vulgar quer dizer uma coisa comum, acessível a todos. E meus amados irmãos, ele quando foi traduzir Isaías, ele viu tanta profecia a respeito do Messias, a respeito de Cristo, que ele disse: esse profeta é um profeta messiânico, porque ele falou muito sobre o Messias. Ele também chamou Isaías de o evangelista do Antigo Testamento, porque parece que Isaías é do mesmo nível de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Ele fala tanto de Jesus que Jerônimo chamou de o evangelista do Antigo Testamento. Quem lê Isaías parece que está lendo o quinto evangelho. Meus amados irmãos, existem muitas profecias sobre Jesus. Todavia, o capítulo 53 é como de uma grande cordilheira, o 53 fosse o Everest, o mais alto, o mais destacado. Quando Isaías escreveu 53, o capítulo 53, parece que ele estava assistindo Cristo no Calvário. Parece que ele estava acompanhando a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, como se estivesse vivendo. O Espírito Santo revelou a ele de uma forma tão forte, que parece que ele era uma testemunha ocular, apesar de ter vivido 750 anos antes de Cristo. É Deus que faz isso. Glória a Deus, é o Espírito Santo que revela. E meus irmãos, ele começa no versículo 1. Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o que, irmãos? O braço do Senhor. Irmãos, no Calvário, só vai entender, só vai ser revelado que Deus estava agindo ali quem for revelado por Deus. Só vai entender que Jesus na cruz estava pagando a dívida do pecador quem for revelado, quem for esclarecido pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. A mensagem de um homem crucificado, a mensagem de um homem pendurado numa cruz como um bandido, porque naquele tempo a cruz era para os malfeitores, os que não eram romanos, que faziam crimes, eles eram pendurados numa cruz. Então, entender que Jesus numa cruz estava salvando o mundo, entender que Jesus numa cruz estava pagando a dívida da humanidade, só dá para crente mesmo. Por isso que o profeta disse, né? Ele disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou, a quem foi revelado o braço do Senhor, a quem foi revelado que o braço de Deus estava agindo, a quem foi revelado que a mão de Deus estava agindo, a quem foi revelado que ali no Calvário Jesus estava fazendo uma grande obra. Aleluia. Irmão, só é crente quem Deus manifesta, só é crente quem Deus revela. Glória a Deus, só crê que Cristo crucificado é o Salvador quem Deus revela, quem Deus mostra. Jesus disse a Pedro: que dizem os homens ser o filho do homem?
Uns disseram João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: Simão, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Quem esclareceu isso a você que eu sou o Cristo? Quem esclareceu isso a você que eu sou o enviado do Pai? Quem esclareceu isso a você não foram suas faculdades mentais, não foi sua inteligência, foi o Pai através do Espírito Santo que lhe revelou. Então, irmão, ser crente em Cristo é uma revelação, é uma manifestação de Deus, é uma graça de Deus entender essas verdades espirituais, porque tem gente que vai morrer e não vai entender, vai morrer sem entender, vai morrer sem compreender. Por isso que você deve dar glória a Deus, porque Deus lhe revelou, porque Deus lhe manifestou. Glória a Deus. Eu gostaria que o pastor Emengardo com a igreja lesse o versículo 2, todo mundo junto, bem bonito. O versículo 2, 1, 2, 3. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. A Bíblia diz, irmão, que Jesus ele foi subindo da terra, subindo como um renovo. O que é um renovo? Um renovo é quando uma raiz que está morta, ela volta a quê? A brotar. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus ele apareceu como um renovo e como uma raiz que brota numa terra o quê, meus irmãos? Seca. Uma terra seca, irmão, é uma terra agreste, é uma terra sertaneja, é uma terra que pouca gente procura. Geralmente, quando as pessoas vão comprar terra, dificilmente elas vão para o sertão da Paraíba, dificilmente elas vão para o sertão de Pernambuco ou de Alagoas, ou da Bahia ou de Sergipe. Elas vão, geralmente, procurar terras boas, procurar terras férteis. Quem vai comprar fazenda, quem vai comprar terra, procura Mato Grosso, procura Goiás, procura o sul do Pará, procura terras férteis, terras boas. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele subiu como uma raiz que nasce em uma terra o quê, meus amados irmãos? Seca. Como Deus é misterioso. Deus poderia ter procurado que o seu filho brotasse, que o seu filho nascesse em Roma, porque lá em Roma era a capital do mundo daquela época, era a capital política. Ele poderia ter feito o seu filho nascer também em Atenas, na Grécia, em Alexandria, no Egito. Ele poderia ter feito seu filho nascer em Catargo, no norte da África. Ele poderia ter feito seu filho nascer em cidades como Antioquia, como Damasco, que eram cidades entrepostos comerciais, como Corinto, que era uma cidade cosmopolita. Mas não, Deus escolhe Nazaré, Deus escolhe Belém, Deus escolhe a Palestina, Deus escolhe uma terra seca, aleluia, uma terra agreste, pois é Deus que escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Já Deus escolheu a Palestina, um recanto lá no Oriente Médio. Louvado seja Deus, que até a terra mesmo, quem já foi lá sabe que a terra é mais seca do que o sertão, não é verdade, pastor? Glória a Deus, é só pedra. Louvado seja Deus. Lá não tinha prédio bonito, lá não tinha obra de arte, lá não tinha poetas famosos, lá não tinha filosofia. Louvado seja Deus. Lá não tinha grandes arquiteturas, existiam outros lugares mais bonitos, mas Deus disse: não, é na terra seca, é no lugar feio que eu vou fazer o meu filho nascer, que eu vou fazer o meu filho brotar. Louvado seja Deus para sempre. Então, irmãos amados, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu em uma gruta, em um estábulo. Louvado seja Deus para sempre. Ele nasceu numa terra, Belém até hoje, irmão. Vocês precisam ir a Belém para ver. É um lugar lá esquisito, é um lugar que não tem beleza, é um lugar que não tem formosura. Louvado seja Deus, mas é assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz.
Por isso que o profeta disse, como raiz de uma terra seca, louvado seja Deus para sempre. Ele nasceu e ele também não tinha beleza e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Irmão, Jesus não veio como rei, ele não veio montado em um cavalo como os imperadores romanos, nos melhores corcéis, nos melhores cavalos. Ele não veio com as melhores vestes, ele não veio com um séquito de gente rica, ele não veio com um séquito de generais e de capitães, não. Louvado seja Deus, ele veio como um galileu, ele veio como pobre. Louvado seja Deus, os seus discípulos eram pescadores, eram pessoas que não eram da elite, que não eram pessoas da alta sociedade. Por isso que o profeta disse, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Louvado seja Deus. Não havia beleza, não havia o que chamar atenção, não havia. Eu hoje preparei a doutrina de amanhã de manhã. Vocês procurem no AD Alagoas, todo dia a gente tem uma nota lá de meditação para o culto matutino. Vocês é só procurarem a nota pastoral e vocês vão achar que Herodes, quando ele foi a doutrina de amanhã, o ensinamento de amanhã, a meditação de amanhã, que já está no AD Alagoas, é que Herodes, quando ele foi se apresentar, ele lá em Cesareia, se apresentar para o povo de Tiro, para o povo de Sidom, uma audiência, a história conta que ele foi com uma veste toda fiada de prata. Aleluia. Quando Herodes se apresentou de manhã, conta o historiador Joséfo que os raios do sol bateram na coroa de Herodes, e naquela capa prateada o sol resplandeceu que encandeou as pessoas que estavam no estádio. Mas o nosso Jesus não veio como Herodes. Aleluia. Louvado seja Deus. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Oh, aleluia. Glória a Deus, dá vontade de dar glória a este Jesus. Até nisso Jesus é diferente. Até nisso Jesus é excepcional. Até nisso Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Olhando nós para ele, nenhuma beleza, nada que atraísse, nada que fizesse desejar. Louvado seja Deus. Mas naquele homem com os pés empoeirados, estava a salvação do mundo. Naquele homem que vestia como os pobres, estava a salvação do mundo. Naquele homem humilde, estava a salvação do mundo. Naquele homem bronzeado do sol quente da Palestina, estava a salvação do mundo. Naquele homem simples, que pregava uma mensagem simples, estava a salvação do mundo. Por isso que o profeta disse, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Louvado seja Deus. Não tinha aparência, não tinha pompa, não tinha formosura, não tinha roupa prateada, não tinha coroa de ouro na cabeça. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre, para que por a sua pobreza enriquecesse a muitos. Louvado seja Deus para sempre. Mas o profeta disse no versículo 3, por favor, eu gostaria que fosse lido. Aleluia. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Irmãos, quando Jesus veio pela primeira vez, cumpriu-se essa profecia. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, não era desprezado e não fizemos dele caso algum. Oh, irmãos, quando Cristo veio, ele veio para trazer a salvação, ele veio para trazer o perdão, ele veio para trazer o conhecimento de Deus, ele veio para conduzir a humanidade ao Pai, ele veio para reconciliar o homem com o Pai. Mas a Bíblia diz, ele era desprezado.
Aleluia. Jesus foi desprezado, irmãos. Quando ele veio à terra, ele foi desprezado pelos seus compatriotas. Ele já foi desprezado desde a hora que nasceu. Porque a Bíblia diz que quando José e Maria entraram em Belém, a Bíblia diz que não havia lugar para eles na estalagem. As estalagens, as hospedarias, elas estavam cheias. Aleluia. Ainda hoje, os corações dos homens estão cheios de tanta coisa, de tanto pecado, de tanta ruindade, de tanta vaidade, de tanta soberba, de tanta injustiça, de tanta coisa ruim, que os corações deles não cabe que Jesus entre. Louvado seja Deus. Maria grávida, uma mulher jovem, irmão, a gente vê a dureza dos corações. Como é que uma mulher grávida, uma mulher com 9 meses, que todo mundo conhece, já nas ânsias de dar à luz, é desprezada. Mas na realidade, eles não desprezaram Maria. Na realidade, eles não desprezaram José. Eles desprezaram aquele que estava no ventre da virgem. Aleluia. E eles foram para uma estalagem, eles foram para uma hospedaria, eles foram, aleluia, o Cristo nasceu ali no meio dos animais, porque a estalagem, ele não nasceu numa estalagem, nem na estribaria, nem numa hospedaria, mas ele nasceu numa manjedoura, onde tem o boi, onde tem, a Bíblia não diz o que estava o boi nem o burro, mas evidentemente estava, porque aquele lugar de manjedoura era onde os animais comiam. Glória a Deus para sempre. Meus irmãos, ele foi desprezado não somente pelos de Belém, mas ele foi desprezado pela sociedade. Ele foi desprezado pelos fariseus, ele foi desprezado pelos doutores da lei, ele foi desprezado pelos saduceus, ele foi desprezado por Caifás, ele foi desprezado por Anás, ele foi desprezado por Pilatos, ele foi desprezado por Herodes. Por isso que o profeta disse: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Bendito seja Deus. Mas, meu amado irmão, eu dou glória a Deus porque nós não o desprezamos. Louvado seja Deus para sempre. Ainda hoje ele é desprezado. Ele é desprezado, irmãos. E parece que quanto mais os dias vão se aproximando do fim, mais Jesus é desprezado. Se você vê os carnavais, eles agora não têm o que inventar. Eles pegam um indivíduo e vestido como se fosse Jesus, e para humilhar, e botam o indivíduo vestido como se fosse Satanás, para que o indivíduo vestido como Satanás humilhe Jesus. O que é isso, irmão? É o cumprimento da profecia. Jesus é desprezado na arte, Jesus é desprezado nas ciências, Jesus é desprezado nas faculdades, Jesus é desprezado na política, Jesus é desprezado até na religião, e em muitos lugares Jesus é desprezado na própria igreja. Porque tem igreja que Jesus está do lado de fora. Aleluia. Em Apocalipse 3:20 está escrito que na igreja de Laodiceia Jesus estava do lado de fora. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou. Onde, meus irmãos? No meio. Mas na igreja de Laodiceia ele disse: eis que estou à porta. E o que, meus amados irmãos? E bato. Eu já participei de reunião religiosa onde o nome dele não foi falado uma vez. Eu já participei de reunião, aleluia, onde o nome dele não foi falado, onde a palavra dele não foi falada, onde o nome dele não foi glorificado, aleluia. Até hoje ele é desprezado, até mesmo dentro de muitas igrejas ou de muitas instituições religiosas. Ele é desprezado. Mas, meu irmão, eu confio na graça de Deus, que no seu coração ele tem abrigo. Eu confio na graça de Deus, que no seu coração ele é amado. Eu confio na graça de Deus, que no seu coração ele é conhecido e é glorificado. Aleluia. Mas o profeta disse: ele era desprezado. Louvado seja Deus. Ele era desprezado. Glória ao nome de Jesus. E o mais rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum.
Irmão, esse versículo é atual demais. Aleluia. Quanta gente que não faz caso nenhum de Jesus. Ainda hoje, louvado seja Deus. E até crente mesmo, irmão, não está fazendo de Jesus caso algum. Vivem como se Cristo não vivesse. Vive uma vida de indiferença. Vive uma vida de desobediência. Vive uma vida sua, uma vida própria, não fazendo dele caso algum. Aleluia, louvado seja Deus. Mas meus amados irmãos, nós vamos ver agora no versículo 4, louvado seja Deus. E no versículo 5, uma grande revelação que está aí, glória a Deus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está a chave do capítulo 53. O profeta disse, ele não quis saber se foi desprezado, ele não quis saber se foi rejeitado, ele não se importou com a rejeição, mas ele veio e cumpriu a missão para que veio. Para que foi que ele veio? O profeta disse, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele veio aqui, irmão, para assumir o nosso lugar. Os irmãos sabem que toda dor, os irmãos sabem que toda tristeza, os irmãos sabem que toda aflição, ela apareceu no mundo depois da queda. Ela apareceu no mundo, louvado seja Deus, depois que nossos pais caíram. Quando Deus criou o mundo, irmão, Ele criou bom. Não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha decepção, não tinha angústia, não tinha clamor, não tinha morte, não tinha doença, não tinha o pecado e nem tinha as consequências do pecado. Mas quando o homem pecou, irmão, apareceu toda a desgraça. A Bíblia diz que Deus disse depois da queda, maldita é a terra, ó Adão, por tua causa. Maldita é a terra por causa de ti. Aleluia. A partir de agora vai aparecer dor. A partir de agora vai aparecer sofrimento. A partir de agora vai aparecer doença. A partir de agora vai aparecer tristezas e, por fim, a morte. Mas o que foi que Jesus veio fazer? Quando Cristo veio à terra, Ele veio para tirar essa maldição. Ele veio para colocar toda essa maldição sobre si. Vocês se lembram que Ele foi coroado de quê? Me ajude a pregar, por favor. Ele foi coroado de quê, meus irmãos amados? De espinhos. A Bíblia diz que os soldados romanos fizeram a coroa de espinho e rasgaram a sua fronte. Meu irmão, por que isso? Isso é profético, irmão. Porque quando Adão pecou, o que foi que apareceu na terra? Quando Adão pecou, o que foi que apareceu no solo? Deus disse, a terra a partir de agora, ela vai produzir espinhos, ela vai produzir cardos. Aquela coroa de espinhos sobre Jesus representa tudo de ruim que apareceu na terra depois do pecado. Aleluia. E Jesus veio e alguém pegou aquela coroa e rasgou a sua fronte. Ali estava caindo sobre Jesus tudo de ruim que existe na terra. Bendito seja Deus para sempre. Porque o profeta disse, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre o que, meus irmãos? Sobre si. Aleluia. Irmãos amados, pastor Isolde, por que ainda tem doença? E por que ainda tem morte? E por que ainda tem tristeza? E por que ainda tem miséria nesse mundo? Irmão, é porque a redenção ainda não está plena. Aleluia, glória a Deus. A plenitude da redenção vai se cumprir quando Cristo voltar. Quando Ele voltar, é que a Bíblia diz, não haverá mais pranto, nem morte, nem clamor, e nem o que, meus amados irmãos? E nem dor, porque as primeiras coisas, o que, irmãos? São passadas. Nós estamos ainda aqui esperando esse dia. Nós estamos esperando, aleluia, o dia em que todas essas tristezas, todos estes espinhos serão retirados totalmente.
Mas ele já pagou o preço. Lá na cruz ele já pagou o preço. Lá na cruz ele já tomou sobre si, aleluia, toda a consequência do pecado. Toda a maldição do pecado, maldições temporais e maldições eternas, ele tomou sobre si. É por isso que nós não temos medo do amanhã. É por isso que nós não temos medo, aleluia, do futuro. Porque toda a maldição já veio sobre Jesus no Calvário. E um dia vai se cumprir, irmão, que não haverá mais, aleluia, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor e nem haverá mais dor. Glória a Deus nas alturas dos céus, porque lá no Calvário ele pegou. Pastor, e hoje a gente já pode desfrutar de alguma bênção dessa, de se ver livre das maldições? Sim, Senhor. Quando Jesus cura o enfermo, é um sinal do futuro. Quando Jesus resolve um problema, é um sinal do futuro. Quando ele obra uma obra maravilhosa na sua vida hoje, é apenas um sinal do que vai acontecer amanhã. Quando Jesus lhe curar de uma doença, ali ele está dando um sinal do que vai acontecer na eternidade. Quando Jesus lhe dá o dom do Espírito Santo, é um sinal do que vai acontecer no futuro. Louvado seja Deus para sempre. Então, irmão, ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si as consequências do pecado, mas ele tomou também o próprio pecado. Versículo 5, por favor, para que eu possa descansar um pouco. Versículo 5, leia por gentileza. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ele foi ferido pelas nossas, o que, irmãos? O quê? E moído pelas nossas iniquidades. Irmão, aquele castigo que ele levou na cruz era para mim, era para você no inferno. Glória a Deus, ali foi um castigo terrível que caiu sobre Jesus no Calvário. Foi um castigo cruel que caiu sobre Cristo na cruz. Mas a Bíblia diz que não foi por causa do pecado dele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Na cruz do Calvário, Jesus foi o nosso substituto. Aleluia! Aquele castigo que caiu sobre ele era para cair sobre mim eternamente. Aquele castigo que caiu sobre Jesus era para cair sobre você eternamente. Mas ele disse: não, Pai, eu vou para lá, eu vou assumir a vaga deles, eu vou assumir o lugar deles. O castigo que era para eles, pode colocar sobre mim. É por isso que nós somos salvos. Nós somos salvos não é porque fizemos isto ou porque fizemos aquilo outro. Nós somos salvos porque Cristo veio à terra e disse: Pai, o castigo que era para eles, coloque sobre a minha vida. Ele foi ferido pelas nossas, não foi pelas dele, foi pelas nossas transgressões. Oh, irmão, se o mundo todo soubesse disso, se o mundo todo soubesse dessa verdade, que a dívida deles já foi paga. Quem pode dizer glória a Deus por isso, não é? Glória a Deus. Irmão, eu antes de ser crente, eu pertenci na minha infância, na minha adolescência, a uma outra denominação cristã, uma denominação que infelizmente perdeu essa visão. E eu me lembro que na Semana Santa eles colocavam imagens de Cristo torturado. E ainda hoje é costume em algumas igrejas, na Semana Santa, colocar imagens de Jesus todo flagelado, todo rasgado, correndo sangue, e o povo chora, e eu também chorava. Tadinho de Jesus, aleluia, glória a Deus. As pessoas choram mesmo, porque as imagens parecem vivas, são imagens bem trabalhadas, parecem vivas, irmãos. E eu me lembro que as pessoas passavam até as mãos, as imagens ficavam assim, no lugar onde podia alcançar, e as pessoas até passavam as mãos, com pena de Jesus, chorava com pena, Jesus coroado de espinho, Jesus lapeado, Jesus desnudo, sangrando, e as pessoas choravam, e eu também chorava. Só que naquele tempo eu não entendia que naquela situação Jesus tinha pagado o meu pecado. E eles voltam sem saber, eles choram e voltam sem saber, eles voltam sem entender que lá no Calvário, que lá na flagelação, a dívida minha e sua foi paga.
Depois foi que Deus me revelou. Depois foi que eu entendi a palavra, que Cristo foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. É por isso que o crente diz que está salvo. Não é por soberba, não é por arrogância, não é porque ele é melhor do que ninguém. De maneira alguma, nós confessamos esta salvação porque o nosso bom Cristo, ele veio e assumiu o nosso lugar. Ele pagou a minha dívida. Ele pagou. O apóstolo São Paulo explicando isso, o apóstolo São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, ele diz que lá na cruz, no seu corpo, Cristo riscou a cédula que nos era contrária. Por favor, leia. Que maravilha, os meninos estão à bênção. Vou dar um chocolate de presente para eles. Glória a Deus, porque não está nem no... Glória, leia aí, por favor. Glória a Deus. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quem pode dar um glória a Deus, irmão? Por favor, deixa na tela. Havendo riscado a cédula que nos era contrária, que era contra nós. Aleluia, havia uma cédula. Tem outra Bíblia que diz assim, escrito de dívida. E tem outra Bíblia que diz duplicata. Aleluia. Todos nós tínhamos uma duplicata perante Deus. Todos nós tínhamos uma conta desse tamanho perante Deus. Mas no seu corpo, na cruz, Jesus rasgou, Jesus riscou. E hoje nós não devemos mais nada. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmãos amados? Quem tem certeza que Jesus pagou sua dívida no Calvário? Ou se eu pudesse dizer isso ao mundo inteiro. Você não precisa fazer mais nada. É somente crer. É somente vir a Cristo. É somente crer em Cristo Jesus. E a tua dívida foi riscada. A tua dívida foi cancelada lá no corpo de Cristo. Na cruz do Calvário. Porque o profeta disse, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído, triturado pelas nossas iniquidades. Quem devia ser triturado, quem devia ser moído era eu, era você. Mas ele veio, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que o pai disse, meu filho, você aceita morrer no lugar deles, ser triturado no lugar deles? Pai, eu aceito. Por isso que a Bíblia diz, o verbo se fez o que, igreja? Carne. Ele não era carne, ele era espírito, mas para nos salvar, ele se fez carne justamente para ser moído, justamente para ser triturado. Bendito seja Deus nesta noite. Bendito seja Cristo Jesus nessa noite. O profeta disse, irmão, ele foi ferido, irmão. Isso aqui não é uma profecia apenas, isso é um tratado teológico. Nunca vi uma explicação tão clara dessa. 700 e tantos anos antes de Cristo, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído, triturado pelas nossas iniquidades. E diz, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje nós temos paz com Deus. Hoje eu posso me aproximar de Deus. Hoje eu posso orar a Deus. Hoje você pode falar com Deus. Hoje você pode sentir a presença do Espírito Santo. E você pode até falar em mistérios com Deus. Por quê? Por que você pode ter essa benção? Porque hoje você tem paz com Deus. Antes, pelo pecado, nós éramos inimigos. Nós éramos inimigos, como disse Paulo na Epístola aos Romanos. Nós éramos inimigos em Coríntios. Nós éramos inimigos. Mas quando Jesus pagou a dívida de inimigos, nós passamos a amigos e temos paz com Deus. Por Cristo Jesus. Pela pessoa de Jesus, pela pessoa de Cristo, pelo trabalho que Cristo fez na cruz do Calvário. Hoje o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje você tem paz com Deus. Mas pastor, eu sou um pecador. Mas tem paz com Deus por ele, porque a sua dívida ele pagou lá na cruz, lá no seu corpo. Aleluia, ele riscou a dívida. Oh, que coisa gloriosa. Quando eu era menino, irmão, tinha o caderno famoso, o caderno da bodega. Não sei se os irmãos alcançaram esse tempo. Aleluia. Quem alcançou o tempo do caderno da bodega? Eita, tem muita gente velha aqui hoje, glória a Deus. Pensei que isso era eu. Aleluia. Então a pessoa ia comprando e ia anotando. É verdade ou não era? Ia comprando e anotando. Comprando e anotando. Aí quando depois, olha, glória a Jesus.
Aleluia. Meus irmãos amados, a nossa dívida era pequena ou era grande? Diante de Deus era pequeno ou era grande? Mas o apóstolo Paulo diz que Jesus no seu corpo, no Calvário, com os pregos, ele riscou a cédula, riscou a dota, duplicata, o caderno da bodega dos nossos pecados. Jesus riscou na cruz do Calvário. Você pode dar um glória a Deus a este Cristo, irmãos amados? Aleluia. Pregue para as pessoas, irmãos. Quanta gente que está sem saber dessa notícia. Quanta gente que não sabe o que fazer para ser salva. Quanta gente que pensa que precisa fazer penitência, que precisa dar esmola, que precisa subir uma serra, que precisa vestir preto, que precisa fazer tanta coisa, quando não precisa fazer nada, porque Cristo já pagou tudo no Calvário. Tudo no Calvário. Aleluia. As boas obras que a gente faz não é para se salvar, é porque já fomos salvos. As obras não são causa da salvação, as boas obras, elas são efeito. O cristão tem que fazer boas obras, mas não é para se salvar, é porque Jesus já lhe salvou. A igreja alimenta os pobres, os crentes têm pena de alguém, o crente compra um remédio para um doente, o crente verdadeiro, ele veste um nu, o crente verdadeiro, quando ele sabe que tem uma criança pobre, que não tem uma farda, ele compra a farda e dá à criança pobre. O crente verdadeiro, quando ele vê que tem uma criança que não tem um sapato para ir para a escola, ele compra o sapato e dá. Eu conheço crentes que até bancam estudos de pessoas pobres. Mas é para se salvar? Me ajude a pregar. É para se salvar? Me ajude. É para se salvar? É porque já foi salvo, já foi perdoado. Nós já fomos salvos. A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Porque o nosso pecado não vai ser pago por essas ações. O nosso pecado foi pago por quem, meus irmãos? Diga o nome dele mais alto. Onde? Onde, igreja? Quem crê nisso? Quem crê nesse pagamento? Dê um glória para Deus bonito, um aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, igreja. Glória a Deus, que maravilha, irmão, que maravilha. Se o crente meditasse nisso, ele serve a Deus com mais alegria. Nós devemos servir a Deus, irmão. Nós devemos fazer a obra de Deus, não é para se salvar, é em forma de gratidão. Aleluia. A gente vai para a igreja, não é para se salvar. A gente dizima, não é para se salvar. A gente oferta, não é para se salvar. A gente faz a caridade, não é para se salvar, é ingratidão. É porque já somos salvos. Quem dá glória para este Deus tremendo, irmão? Aleluia. Quando você recebe um favor que você não podia fazer, que você não podia ter, você apenas pode manifestar gratidão, mais nada. É verdade ou não é, igreja, amado? É verdade ou não é, igreja? Então por que é que nós estamos aqui? É gratidão. É gratidão a Ele. Aleluia. Por que é que nós enviamos missionários? Por que é que nós mandamos missionários para o exterior? Nós damos oferta da missão. É gratidão a Ele. Por que foi que você deu agora há pouco a oferta para o leal, para o lar dos idosos, para se salvar? Não. Gratidão a Ele. Quem pode dar glória para Jesus? Gratidão, tudo é gratidão, é fruto de gratidão. Não é para ser salvo, é gratidão, porque a nossa salvação já foi consumada lá no Calvário. A penúltima palavra do Calvário, quando Jesus estava na cruz, foi esta. Ele disse lá em latim: consumado est. Em grego, tetelestai. Em português, está consumado. Está consumado quer dizer está quites. Está consumado quer dizer está terminado o pagamento. Está consumado quer dizer está pago. Está consumado quer dizer não deve mais nada. Está consumado quer dizer está feita a obra. Aleluia, bendito seja Deus para sempre, igreja. Jesus disse está consumado, quer dizer está pago, está quites, está livre. Louvado seja Deus. E se eu fosse você, eu cresci nessa palavra, eu me alegraria na presença do Senhor. Aleluia,
Aleluia, igreja do Senhor. Aleluia. Então ali ele pagou a nossa dívida. Nós não podíamos pagar. Nós não tínhamos condições de pagar. Nós pudéssemos fazer o que nós fizéssemos. Não tinha condições de pagar. Glória a Deus. Porque o profeta Isaías disse também. Eita, Isaías, irmão, quando eu chegar no céu, eu vou dar um abraço grande a Isaías. Eu nunca vi um homem tão revelado. Eu nunca vi um homem tão esclarecido. Pastor Mengado parece que ele foi discípulo de Paulo. Eu não sei se ele foi discípulo de Paulo ou Paulo foi discípulo dele. Apesar de terem vivido 8 séculos de distância um do outro. Mas por quê? Porque o Espírito Santo que estava em Isaías era o mesmo Espírito Santo que estava em Paulo. Aleluia. Olha, ainda que você fizesse o que você quisesse para se salvar, não adiantaria. Não adiantaria. Aleluia! Não adiantaria. Vamos ler Isaías 64:6. Isaías 64:6. Glória a Deus. Por favor, leia. 1, 2, 3. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Eu não sei se é possível colocar na Bíblia NVI. Glória a Deus, aleluia. Se ela estiver aí vizinha, se for possível, a NVI. Todos somos como imundo, todos nós. Todos os nossos atos de justiça. Atos de quê, irmão? São como o que diante de Deus? Como o que, irmão? Irmão, as nossas obras não são os nossos pecados, pastores. Não são os nossos pecados, são os nossos atos de quê, irmão? De justiça. Se nossos atos de justiça são como um trapo imundo, imagine os nossos pecados. Irmão, nossos atos de justiça diante de Deus não servem para nada, para salvação não. Você podia ser a pessoa melhor do mundo, você pode ser a pessoa mais ética, você pode ser a pessoa mais educada, você pode nunca ter matado, nunca ter roubado, você pode ser uma pessoa honesta, você pode ser o que for, mas está contaminado. Está contaminado. Aleluia. E se a árvore é contaminada, os frutos também são. Nós somos pecadores por nascença. Por mais que nós queiramos dar um fruto bom, por mais que nós queiramos de nós mesmos, por mais que nós queiramos fazer alguma coisa boa para Deus, é impossível, porque a árvore é envenenada. Parece até aquele negócio do direito, né, doutor? O fruto da árvore é envenenado. Aleluia, glória a Deus. Porque se a árvore é envenenada, os frutos também são. Nós todos somos árvores envenenadas pelo pecado. E tudo que a gente produz tem uma nesguinha de pecado. Tudo que a gente produz tem uma nesguinha de orgulho. Tudo que a gente produz tem uma nesguinha de soberba. Tudo que a gente produz tem uma nesguinha errada. Aí a Bíblia diz que quando a gente apresenta a Deus as nossas obras, nossos atos de justiça, olha aí na Bíblia NVI, somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. As pessoas que pensam que vão ser salvas porque fazem isso, fazem aquilo, diante de Deus, aquelas obras para salvação são o que, irmãos amados? São o que, meus amados irmãos? Trapo imundo. Que eu não vou dizer a vocês, é uma coisa tão feia, trapo imundo, né? Glória a Deus. Que depois vocês pesquisem em casa o que é que significa esses trapos imundos na cultura antiga, na cultura hebreia, na cultura semita. Glória a Deus, procura saber trapos imundos na internet, o que é que significa Isaías 66:4, procura, ou 64:6, procura que você vai, é uma coisa que não prestava. Louvado seja Deus, aleluia. Por isso, irmão, que eu jamais seria salvo pelas minhas obras. Eu jamais seria salvo pelos meus merecimentos, porque todos os meus atos de justiça, as coisas boas que eu possa produzir diante de Deus, quando chega lá, Deus faz assim, ó. Deus faz. Quero não. Nossos atos de justiça só têm valor em Cristo, porque Jesus é o filtro.
Aí a gente pode oferecer qualquer coisa a Deus e Deus recebe. Por quê? Depois de salvo, Deus recebe. Por quê? Porque Jesus é o filtro. O que é que o filtro faz com a impureza? O que é que o filtro faz com a impureza? Ele elimina. Só passa o puro. Então Jesus é o nosso filtro. Quando a gente faz uma coisa depois de salvo, Deus aceita. Por quê? Porque passou por Jesus. Dá para dar um glória a Deus? Dá para dar um glória a Deus bem forte por esse Jesus? Se não passar por Jesus, vai chegar imundo diante de Deus. Agora, se passar por Jesus, chega puro. Aleluia, que Cristo maravilhoso, irmão. Que Cristo maravilhoso, que Cristo glorioso. Se eu fosse você, eu daria glória, uma glória bem gostosa para este Jesus maravilhoso, irmão. Ele é o filtro por onde as nossas orações chegam a Deus. Por que é que Deus ouve as nossas orações? Por causa de quem? De Jesus. Por isso que a Bíblia diz, tudo que pedir ao Pai, em que, meus irmãos? Em meu nome. O Pai aceita, o Pai atende. Porque se você orar só você mesmo, sem Jesus, a sua oração não chega. A sua oração é um trapo, o que, irmão? É um trapo o que, irmão? De imundícia, é um trapo impuro. Todas as nossas ações sem Jesus, elas não prestam absolutamente para nada. É trapo, e trapo podre, e trapo imundo diante de Deus. Mas eu dou glória ao meu Jesus, porque nele Deus me aceita. Nele Deus me aceita. Nele Deus me aceita. Quem é aceito por Deus através de Jesus, levante e fique de pé e dê um glória bonito para este Deus. Diga: Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te amo, porque se não fosse tu, meu Senhor, jamais eu seria salvo. Glória a Deus nas maiores alturas celestiais. Glória a Deus. Os irmãos do louvor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus e glória a seu Filho Jesus Cristo. Por isso que lá no céu é dado glória a Deus e é dado glória ao Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Diga o nome do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Lá no céu não só é dado glória a Deus Pai, é dado glória a Deus e é dado glória ao Cordeiro. Aleluia. Tem alguém para Jesus? Pode executar. Tem alguém para Jesus nessa noite?